Olá, tudo bem? Eu sou o William Costa e hoje nós vamos falar sobre timidez mais uma vez. Mas dessa vez, ao invés de rotular os tipos de timidez e tal, eu quero trazer para você conteúdo de transformação, né? Uma forma de você utilizar aquilo que eu vou dizer para já agir, né? Na melhoria aí desse comportamento, né? Quem sabe até na alteração desse comportamento, tá? Antes de mais nada, esse é um conteúdo que a gente faz focado em ajudar as pessoas. Então, se você é alguém tímido, se você se identificou com essa terminologia, se você acredita que é tímido, então já dá um like, já se inscreve no canal. A minha intenção é publicar bastante conteúdo sobre isso. A gente já publicou um livro que está aí disponível no link abaixo, tá? Então, tudo sendo feito para ajudar, de fato, tá bom? Sendo cada vez mais útil, tá? Vamos lá. Primeira coisa com relação à timidez que eu acredito que você deva saber, se você não assistiu lá no Instagram o vídeo que eu postei, se você não leu ainda o livro, enfim, eu acho que a coisa mais importante que você precisa saber para começar esse assunto é que timidez é um comportamento, tá? E comportamentos podem ser alterados. Eu sei que por muitas vezes na vida a gente acredita em coisas diferentes disso, né? Porque alguém falou, às vezes a mãe, o pai ensinou uma forma de você agir aí com relação à vida, mas comportamentos podem ser alterados. Eu vou dizer por mim, eu realmente venho me modificando aí nos últimos 15 anos. Posso dizer que não só a aparência mudou, mas os comportamentos são outros também. Então, todos nós podemos passar por mutações e isso é positivo, desde que você queira, né? Eu sei que é sempre um assunto desconfortável pensar em mudança, mas é muito positivo, tá? Então, o que eu acho que você deveria saber, né? Todo mundo sabe que você é tímido, fica tranquilo. O tímido não é tímido só dentro da própria cabeça. A sua expressão facial demonstra sua timidez. A sua expressão corporal demonstra sua timidez, a sua rigidez, o seu receio, né? O seu acanhamento. Então fica tranquilo. Todo mundo já sabe que você é tímido em algumas situações. E eu acho que é isso que é legal. Você entender que você não tem o rótulo de tímido pro resto da vida, o tempo todo, por mais que você se sinta assim, tá? Você não precisa ser assim. Até porque nós, seres humanos, somos marcados pelo relacionamento. É o que nos faz, inclusive, viver. Não tem nenhum registro na Terra demonstrando que alguém nasceu, cresceu e morreu sem ter se relacionado com alguém, né? Não tenha conversado, não tenha trocado informações, carinho, quem sabe, tá? Segunda coisa, quando a gente se reconhece como tímido, eu acho importante que você também saiba que todo mundo tem algum nível de timidez. Até mesmo aquela pessoa que você conhece, que se passa por muito confiante. As pessoas que transparecem confiança, né? Transparecem autoconfiança, essas pessoas também têm momentos de timidez e momentos de medo, né? De insegurança. Então isso não é algo exclusivo seu. Você deve olhar algumas pessoas e falar: nossa, será que essa pessoa que eu acho tão confiante, será que ela tem momentos de insegurança? Será que ela passa por esse acanhamento? Passa. Será que ela também é tímida alguma vez na vida? Parece que não, mas é sim, tá? Então beleza, fizemos essas duas generalizações, né? Todo mundo sabe que você é tímido, fica tranquilo, e tudo isso pode mudar. E todo mundo é um pouco tímido, ok? Partindo disso e aceitando essa realidade, eu acho que vale a pena a gente pensar que tem situações que nos deixam mais tímidos, né? Nos deixam mais acanhados. E aí eu vou entender a timidez e o acanhamento como uma espécie de mecanismo de defesa. Vou te dar um exemplo. Eu vou para uma entrevista de emprego. Ou eu vou conhecer pessoas novas, tá? Qualquer silêncio se torna constrangedor nessas situações. Geralmente, se você está muito inseguro, o seu coração começa a bater mais forte, sua mão começa a tremer, a suar, às vezes as suas palavras fogem.
Você não sabe se você vai apertar a mão da pessoa, se vai começar dando um beijo no rosto. Você fica sempre nessa insegurança, né? E aí eu consigo entender que eu só fico nessa insegurança se eu não souber como lidar com ela. Ou seja, se eu não tenho repertório. Nossa, William, pelo que eu vi, você já postou um vídeo aí sobre repertório. É a mesma coisa? Não necessariamente. Lá eu falava sobre repertório para você compor boas histórias. Mas a verdade é que quando você se torna alguém tímido, você vai se construindo assim com o tempo, né? Se você é tímido, é porque você não tem um repertório social. Se você tivesse um repertório vasto social, você ia perceber que quando estamos numa situação em família, tudo bem, dá a mão, dá o beijo no rosto, dá abraço. Mas às vezes quando você conhece alguém para uma entrevista de emprego, o melhor é dar a mão, olhar no olho, sorrir sempre que possível. Então, isso é o tipo da coisa que é só a sua experiência, né, que vai te dar, e essa experiência ela vai meio que compondo o que a gente vai chamar aqui de repertório social, né? É como se cada situação que você passou em sociedade se transformasse numa página desse repertório, como um livro, né? Então, hoje eu fiz uma entrevista de emprego e deu certo a forma como eu me comportei. Pronto, compõe uma página aqui do repertório. Nesse mesmo dia eu encontrei minha família e cumprimentei as pessoas de uma maneira diferente, me comportei de uma maneira diferente, falei coisas num vocabulário diferente, então pronto, mais uma página. E assim você vai compondo, né, o seu repertório, tá? A importância disso é para te fazer mais tranquilo na hora de se comportar, né, na hora de se expor. A gente não gosta de ficar vulnerável ao ponto de passar por papel de bobo, né? E é por isso que a gente é tímido, né? Tem até um outro lado da timidez que eu vou falar no final e só no final, que não é bem por aí, mas também tem o seu valor aí, e vale a pena a gente analisar esse outro ponto de vista da timidez, tá? Que é um lado meio sombrio, mas que ele existe e não é à toa, ele ajuda a gente também de alguma maneira, tá? Mas é isso. Eu tenho aqui esses sinais do meu corpo, né? A tremedeira, a falta de ar, mão suada, o coração disparado. Quer ver uma coisa legal? Quando a gente está, por exemplo, numa situação muito constrangedora, é comum que a gente fique vermelho, o rosto fique vermelho, de vergonha. Então a vergonha acaba sendo também uma das preocupações. Eu não quero passar vergonha, né? E é por isso que o corpo dá essas pistas pra gente, né? Essas pistas de que estou numa situação desconfortável, né? Então tá, quando tudo isso acontece, vai gerando na gente um outro comportamento que sempre vai anteceder as situações em que a gente tem vergonha. Quer ver, por exemplo? A pessoa ela vai se excluindo das situações, se excluindo dos eventos sociais, né? Ela vai passando a se esconder e tá tudo bem, tá? Essas coisas acontecem. Eu acho que a coisa mais inteligente que você pode fazer é aceitar que isso acontece e só daí você vai conseguir mudar, né? Não adianta falar, não, eu não vou porque eu não quero. Eu vou te falar a verdade, seres humanos foram feitos para se relacionar. Se você não se relacionar com o outro, não é uma questão de opinião, tá? Se você não se dispõe na vida a passar por situações onde você se relaciona com outras pessoas, isso não é mais uma questão de opinião, tá? Então, vai se escondendo, vai se excluindo, evitando as situações onde encontra outras pessoas, né? Porque não quer chamar atenção, não quer ficar no foco da conversa, né? Não quer se expor, não quer fazer aquilo com que passa pelo julgamento do outro, tá? Então, repertório, esse repertório de habilidades, eu vou entender aqui que são repertórios de habilidades sociais, tá? Esse repertório ele vai sendo constituído a partir das suas experiências e você tem que treinar. É isso mesmo, se expor, forçar um pouquinho o músculo, né, da exposição. E quando eu digo forçar o músculo, é como se eu estivesse tentando compor o músculo do meu bíceps. Eu pego peso algumas vezes e eu vou treinando o meu músculo a ficar mais forte. Isso vai deixando ele, no momento do treino, um pouco lesado, machucado,
mas quando eu descanso, quando eu me alimento e, enfim, volto a treinar, ele volta mais forte, né? É a mesma coisa, eu vou me expor, isso me deixa um pouco desconfortável no começo, mas é um treino que me fortalece, tá? Então, primeira coisa, primeira dica, né? Falei que tinham várias dicas aqui. Acho que a primeira dica mais importante, anota num papelzinho aí, primeira dica é: decida lidar com a timidez. Não fica só na especulação. A especulação talvez seja o mal do nosso século, tá? Todo mundo fala, ai, mas é a depressão, é a ansiedade. Para pensar. Hoje em dia a gente está muito habituado a especular o que o outro veste, o que é bom para um, o que é bom para outro. Mas poucas são as pessoas que colocam as ideias e as especulações em prática. Ah, eu acho que comer nozes é bom. Você come nozes? Não. Então, quando que você vai saber que é bom ou não? Quando você comer. É evidente, né? Tem coisas que você sabe evitar de propósito porque você sabe que é ruim. Eu não vou comer cocô porque eu sei que cocô é ruim, né? Mas eu não vou precisar passar pela prova, né? Agora, mesmo assim, a maior parte das situações vem das suas experiências. Então, se você não decidir vencer a timidez, né, e pegar um medo de cada vez, eu tenho medo de conhecer pessoas novas, então tá bom, vou pegar só esse medo e eu vou me expor, eu vou até um shopping ou até uma praça de alimentação e vou fazer pequenos experimentos especiais, né, experimentos sociais, por exemplo. Eu vou lá e pergunto se alguém sabe qual é a loja tal, onde é que ela fica. Pô, que besteira, né? Que besteira não. Muita gente fica nervoso ao ponto da perna amolecer, de imaginar que tem que fazer uma pergunta dessa. Tá bom, eu não tô nesse nível, William. Eu tô no nível mais legal, fica tranquilo. Então tá bom. Então faz outro experimento. Vai até um café, senta do lado de alguém numa mesa e puxa um assunto. Conhece a pessoa. Fala, eu tô interessado em conhecer pessoas novas. Você se disponibiliza? Pá, e fala. Então tudo depende muito da qualidade do seu approach, né? Da sua abordagem ali e do quanto você se expõe, porque não tem como fugir disso. Quanto mais você se permite lidar com a vulnerabilidade, mais confiante você fica, porque você já sabe aonde você perderia, né? Aonde você se lesaria. Quando você sabe qual é a tua vulnerabilidade e aceita ela como ela é, dá para criar mecanismos de melhoria. Quando você não aceita, aí a gente fica tampando só com a peneira, fingindo que não é aquilo, e a vida vai seguindo e a dor continua, tá? Segunda coisa que eu acho super importante que você tome como uma rota de ação aí, né, para vencer a sua timidez. Eu acho que você tem que conhecer um pouco mais de você e aceitar você. Sabe o que eu tô querendo dizer? Muitas vezes a gente tem imperfeições e a gente se compara com a outra pessoa e fica imaginando como seria eu no corpo da pessoa, né? Nossa, aquela pessoa tá usando uma jaqueta tão maneira. Pô, mas eu não tenho essa jaqueta, então eu não tenho que ficar me imaginando na jaqueta do outro, sabe? É uma questão de você conhecer a si. Nossa, tô olhando aqui no vídeo, o meu ombro tá meio largo, meu trapézio tá meio largo, meu peito tá grande, minha banha tá grande. Pô, então eu tô conhecendo um pouco mais do meu corpo. O que mais? Eu sei que eu tenho dificuldade de acordar muito cedo, então eu vou criar mecanismos de acordar mais cedo. Eu sei que eu tenho dificuldades de comer comidas específicas. Eu sou muito. O pessoal fala que eu sou fresco, mas eu não sou fresco, eu sou seletivo, eu gosto de comer algumas comidas. Então aí eu posso me dedicar a conhecer outras comidas. Eu só vou saber como lidar com a minha timidez se eu souber aonde eu vou acertar a minha flecha, né? E para isso eu tenho que me conhecer. Às vezes a minha timidez é uma timidez só entre eu e uma pessoa do sexo oposto. Acontece. Eu não sei como foi tua criação. Eu não sei como foi a criação familiar, a criação. Eu não sei como foi a tua vida, a primeira infância, até os 8 anos, se você passou alguma vergonha ou não, algum bullying, né? Situações constrangedoras. Eu não sei, por exemplo, se você precisou de alguma vez na sua vida de encorajamento dos seus pais e não teve. Como que eram seus pais? Pensa um pouquinho lá no seu passado, como que eram, como que era teu relacionamento com teus pais? Eles eram meio calados ou eles eram
por exemplo, muito críticos e duros com você? Será que lá na sua infância, não só pelos seus pais, mas pelo resto da sua família, ou pelos amigos da escola, você já se sentiu rejeitado? Conheça a sua história, porque é ela que faz você se tornar o que você é hoje, tá? Tem até uma historinha muito legal que é assim, se você, eu pego por exemplo agora o teu sapato e coloco uma pedra dentro, tá? Falo, ó, calça esse sapato com a pedra dentro e pode caminhar, tá? Fica tranquilo que não vai doer nada, não vai dar nenhum problema. Você aceita o desafio, coloca o sapato com a pedra dentro e vai caminhar. Bicho, nos primeiros 100 metros, ninguém vai perceber que você está com essa pedrinha no sapato. Você consegue compensar o seu corpo, né? Mudar a forma como você anda para que ninguém perceba. Só que essa compensação, depois de 500 metros, já é diferente. A musculatura da outra perna vai estar muito mais cansada. Depois de 1 quilômetro com essa pedrinha, foi tanta compensação que você fez que aí não é só mais a perna que está cansada, a tua lombar está cansada. A parte da coluna aqui embaixo. Bicho, se passar de 2 quilômetros, essa pedrinha ela vai te dar um problema tão grande que até pode ser que o seu pescoço esteja duro só porque você está mudando a qualidade da sua passada. Tá? Olha o tamanho da compensação, né, da deformação que você causou no seu corpo só por causa de uma pedra. E qual é o simbolismo desse papo que eu estou fazendo aqui? Às vezes lá no passado aconteceu alguma coisa que você decidiu ser, como é que eu vou te falar? Você decidiu ser tímido e introspectivo só porque passou por esse trauma. E aí por conta disso você vem reforçando esse comportamento que não necessariamente te representa, tá? Então, sendo assim, eu acredito que, beleza, primeira coisa, eu preciso decidir que eu vou lidar com a minha timidez. Segunda coisa, eu vou realmente me conhecer e me aceitar, tá? Aceitar a minha própria história, aceitar que muitas vezes as pessoas que estavam comigo no começo da minha história não tinham as melhores ferramentas, elas não... Tudo que elas fizeram foi por amor e carinho, mas elas não foram tão boas às vezes. Tudo bem, é só aceitar. E depois que eu aceito, agora é o momento de eu falar assim, beleza, daqui pra frente eu tenho essas ferramentas. Eu poderia estar na idade que eu tô, sem nenhuma ferramenta e ter que começar do zero. Mas eu não preciso começar do zero. Eu tenho minhas próprias ferramentas, eu tenho a minha história, eu sei quem eu sou, quais são as minhas dificuldades. Eu já tenho aqui um mapeamento simples que me faz poder iniciar. Então eu posso ser grato. Cara, ser grato, que é a terceira dica, não é uma coisa positivista. Passa longe disso. Ser grato é você realmente valorizar aquilo que você tem. E aí eu fico pensando que, por muitas vezes, o tímido, ele é duro demais na hora de fazer um julgamento. Ele é duro demais consigo mesmo e ele é duro demais quando julga os outros. Cara, isso é uma cagada de um tamanho que você não tem ideia. Quando a sua mão é muito pesada para julgar o outro, para falar, olha só o que ela está vestindo, parece uma vagabunda. Você fala, meu Deus, olha o tamanho do meu julgamento, olha o tamanho da asneira que eu acabei de falar. É duro demais, é um julgamento duro. Você acha que se você conseguiu fazer esse julgamento com uma outra pessoa, você não está fazendo um julgamento tão duro quanto para você? Do tipo, você é um bosta mesmo, cara. Esquece esse projeto que tá pensando em fazer aí. Ah, você quer emagrecer? Imagina que você vai emagrecer, você não consegue nem acordar mais cedo. Então, às vezes, o seu julgamento é duro demais. Ah, você quer deixar de ser tímido? Imagina, você não consegue nem olhar para uma pessoa e falar teu nome direito, tua idade. Teu julgamento duro demais pode te impedir. Então, seja grato e valorize-se. Porque isso pode mudar a polaridade do jeito com que você vem produzindo a sua vida, tá? Ah, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, tá bom, isso é um produto daquilo que você vem fazendo. Mas o relacionamento é o melhor possível?
Vocês saem, vocês se divertem, vocês têm empatia um pelo outro, não consegue? Então, por que não consegue? Porque o produto é o final da história, né? Eu só não consigo viajar, não consigo viver e curtir bem minha família, curtir as coisas que eu tenho, por quê? Porque a forma como eu me converso, se eu me valorizo ou não, e pode vir impedindo o fluxo da minha vida, tá? Então, terceira dica, valorize-se e seja grato. Vamos rever aqui, tá? Decida vencer a timidez, conheça você mesmo e aceite quem você é, valorize-se e seja grato. Essas três coisas não... Entenda, tá? Isso não tem nada de motivacional, não. Isso é prático. Se você não decidir, cara, fazer a mudança, não vai mudar. Se ficar especulando, não vai mudar. Se você tentar fazer isso igual o outro fez, funcionou para ele, pode não funcionar para você. Então, primeiro você tem que se conhecer. E você tem obrigatoriamente que se valorizar e ser grato. Do contrário, não vai dar certo. Não tem como continuar. Tá? Quarta dica, eu já dei ela no começo, mas eu vou reforçar aqui. Aumente o seu repertório. Aumente o seu repertório para se tornar a pessoa que você quer. É impossível você saber lidar com todas as situações se você não passou antes por testes. Se você não aumentou o teu repertório, se você não aumentou a quantidade de experiências que você tem, tá? Então, quinto passo, encare os seus medos naturalmente. Bicho, medo é um negócio delicado. Eu quero fazer uma distinção rápida aqui entre medo e fobia, tá bom? Medo é algo que você tem racionalmente. Ah, eu tenho medo de cachorro porque ele pode me morder, tá? Então tá, mas todo cachorro morde? Não. E você, quando está em frente a um cachorro, você fica desesperado? Não, eu só tenho receio, eu ando longe. Então tá bom, então você tem medo. Esse medo te paralisa? Ah, e às vezes sim. Tá, então isso realmente é um medo. Medo geralmente faz você ficar hiper cauteloso, tá? Às vezes te paralisa, mas te faz refletir muito. Essa é a função do medo. A fobia é irracional. Eu tenho medo de barata. Mas barata faz o que pra você, mulher? Não, nada. Putz, mas então por que você tem medo de barata? Não, não sei. Ela é asquerosa, aí começa a devagar e falar um monte de coisa. Tá, mas ela não faz nada? Não, não faz nada. Então não tem por que ter medo? Não, não tem por que ter medo. Então você não precisa ter medo. Tá bom, mas eu tenho medo. Então esse tipo de medo irracional é fobia, tá? Eu estou falando aqui de encarar o seu medo naturalmente, como por exemplo, eu tenho medo de falar com outra pessoa, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de dar uma aula, eu tenho medo de me expor. Eu tenho medo de passar ridículo. Eu sei, todo mundo tem, tá? Só que se você lida com isso naturalmente, do tipo, eu tenho medo, mas eu posso ser diferente. Eu tenho medo, mas eu posso fazer aquilo que eu tenho medo mesmo assim. Se você encara com frieza o seu medo, você consegue passar por ele. Especialmente se tiver algum ganho emocional muito grande ali do outro lado, né? Tem uma historinha legal que é assim, o cara quando ele quis passar lá pro outro lado do muro, ele pensou, eu vou jogar a minha mochila vai cair lá do outro lado, e aí eu não tenho mais chance de viver onde eu tô vivendo agora, porque tudo que eu tenho tá na minha mochila. Se ela cair do outro lado, eu vou me obrigar a passar. Ah, mas o muro é muito alto. Eu sei, mas eu já joguei a mochila, agora eu tenho que ir. Eu tenho que arrumar um jeito de pular até lá do outro lado e conseguir encontrar de novo minha mochila. Eu acho que esse é o lance aqui, sabe? Encarar o seu medo naturalmente é falar assim, eu sei que é meu medo, eu morro de medo e é por isso que eu vou fazer. Eu vou me dedicar a fazer. Do contrário, nada vai mudar. Então, decida vencer a timidez, conheça você mesmo, se aceite, valorize-se e seja grato, aumente o seu repertório de habilidades sociais, de histórias, tá? Encare os seus medos naturalmente. E o sexto, eu também já falei em outro momento, mas eu vou reforçar. Evite comparações. É muito comum a gente comparar o palco da outra pessoa com o nosso backstage, né? Com a nossa preparação.
É uma cagada grande demais isso, cara. Uma coisa mais inteligente é procurar entender como é que foi o backstage do cara. Se eu quero me comparar, eu tenho que comparar os valores certos. Ah, o cara passou por dificuldade também. Ah, é? Qual foi a dificuldade? O que eu posso importar daquela história pra mim? Agora, se você estiver muito sensível, para de se comparar. Comparar não é mais ferramenta para você por enquanto. Comparação ela só é ferramenta quando você está bem. Do contrário, ela pode ser o teu tiro no pé. Então para de se comparar. Para de se comparar. A vida é feita de vários episódios. Às vezes você olha o episódio da vida daquela pessoa ali que está com sucesso, e você fala assim, nossa, ela é sucesso. Mas é aquele episódio. É como uma série do Netflix. Num episódio a pessoa está muito bem, no outro episódio ela está muito mal. No outro ela tem um outro desafio. Cada episódio tem ali uma história, um enredo. Não é hora de você se preocupar em se comparar com o outro que está melhor que você ou que está pior. Não é hora. É hora de você olhar você, se conhecer, igual eu falei no passo 2. Se você não se conhece, bicho, você cai nessa armadilha de que o outro é melhor, de que eu vou passar vergonha, porque, nossa, todo mundo sabe que aquele cara é bom de comunicação, então eu não posso me comunicar, tentar me comunicar igual ele. Não, não tem que fazer, não tem que se basear pelo outro, tem que se basear por você, tá? Então, o grande lance também é para você entender se a outra pessoa é realmente... Quer comparar? Então nós vamos comparar. Quer comparar a pessoa que gosta muito de falar lá na sua empresa, na sua família, que muitas vezes te deixa até meio sem jeito? Preciso te contar um dado aqui. As pessoas que são muito falantes são muito sozinhas. Sabia disso? Quanto mais sozinho você fica, mais desesperado para falar você fica quando encontra alguém. Será que aquela pessoa que é super bem relacionada, será que ela realmente é confiante? Ou na verdade existe um medo, uma insegurança gigante ali? Aí você vai falar assim, William, mas por que eu tenho que saber disso? Pelo simples fato de que você está comparando valores errados. Para de se comparar, porque você provavelmente não está fazendo isso com qualidade. Se quisesse comparar corretamente, compararia insegurança com insegurança. E não insegurança com um momento de maior segurança do cara. Tá fazendo isso errado, tá? Então, evite se comparar. E a sétima e última dica que eu vim trazer para você é aprenda a ouvir, mas não estou dizendo para você chegar agora em qualquer lugar e se tornar o ouvinte das conversas. A pessoa que não abre a boca. Pelo contrário, aprenda a ouvir, esse é o primeiro ponto, escolha o que você ouve, e depois que você escolheu o que você ouve, escolhe o que vai ficar dentro de você. As pessoas adoram dar conselhos, as pessoas adoram dar opiniões, as pessoas adoram falar dos outros e gostam muito mais ainda de falar de si mesmos. Só que eu fico pensando que quando você ouve o que o outro fala, você está ouvindo o mapa de mundo, né? A forma como aquela pessoa enxerga o mundo. Eu quero saber qual é a forma que você enxerga o mundo. O que do que ele falou conversa com o que você acredita. O momento agora é ser um pouco mais egoísta. Tímidos. Tímidas. Você se anula para que o outro apareça. É hora de mudar. Você faz questão de evitar situações para que você não fique em foco. Só que às vezes você pode ser genial no que você faz. Às vezes pode ser que dentro de você tenha palavras mais sensatas, raciocínios mais sensatos, mas você não divide com as pessoas. E aí, lembra que eu falei no início do vídeo que eu ia falar para você um lado negro, né, do tímido? Geralmente o tímido, ele tem um ponto de arrogância. Pergunta como é que eu sei disso, eu sou tímido também, né?
O tímido tem um lado arrogante de achar que eu não devo me misturar com aquelas pessoas, eu não devo me envolver naquela situação, porque eu sou melhor do que isso. Olha que besteira que estão fazendo. Cara, eu não sei precisar para você, eu não sei colocar em dados o quanto de oportunidades eu já perdi por eu não ter sido eu mesmo, por eu não ter repertório e por eu não me dispor a ser feliz igual as pessoas demonstravam ser felizes. Foram muitas oportunidades. De verdade. Então, eu tô falando isso com conhecimento de causa, tá? Quero que você pegue as minhas palavras que estão saindo com muito carinho. São palavras de amor, de verdade. Eu não falaria isso pra você se eu não achasse que pode realmente te ajudar, tá? E eu queria que você recebesse as minhas palavras com muito carinho e muito amor também, porque são conhecimentos de causa, tá? Eu fico pensando que às vezes essa arrogância que a gente tem de não se misturar pode ser o grande empecilho para a gente crescer e não ser mais tímido e não ter mais a dificuldade em se relacionar, tá? Eu preparei para você um e-book que está no link aqui embaixo da descrição. O meu Instagram é um lugar onde eu coloco muito conteúdo sobre comunicação, relacionamento, sobre timidez. E eu tenho um grupo do Telegram onde geralmente eu compartilho coisas muito mais profundas. Situações práticas e reais sobre comunicação e sobre desenvolvimento do relacionamento da comunicação. Então, todos os links estão aqui embaixo. Eu peço que você, se interessar realmente, que acesse cada um deles, me segue nas redes sociais, tá? E compartilhe esse conteúdo com as pessoas. Eu vou ficar muito feliz de saber que isso ajudou alguém, de verdade, tá? Nós temos um curso em produção agora para lidar com as pessoas que são tímidas, que têm dificuldade de se relacionar. E esse curso vai sair nos próximos meses aí. Continua acompanhando, porque ele vai sair num ticket muito baixo, vai ser num valor bem baixo, porque é a primeira vez que a gente vai lançar ele. E eu espero realmente que ele possa ajudar tanto as pessoas individualmente, quanto as famílias das pessoas, porque inevitavelmente nós impactamos a vida das pessoas que a gente ama. E se a gente está preparado para impactar positivamente, melhor, né? Espero que você tenha gostado, um forte abraço para você e até a próxima. Fui!